Glória a Deus, a paz com todos, sejam bem-vindos. Glória a Deus, começou uma chuvinha aqui. Eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus com vocês. Tem um mosquitinho aqui que tá difícil para mim conseguir gravar, mas eu vou conseguir em nome de Jesus. Se vocês verem eu fazer assim é por conta desse mosquitinho que tá aqui, mas a palavra de Deus vai ser dita nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que vocês, quem puder ler comigo, senão eu vou ler aqui o capítulo 42 de Jeremias. Glória a Deus. Jeremias 42, o versículo 3. Eu vou ler com vocês o versículo 4. Depois eu vou ler o 21 e o 22. Para que o texto aqui fala: Jeremias exorta o povo a não ir à terra do Egito, para que o Senhor teu Deus nos ensine o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. E disse-lhe Jeremias: Isso os príncipes disseram para Jeremias, para que o Senhor ensinasse o caminho que eles devessem andar e o que havia de fazer. Eles foi pedir para que Jeremias, o profeta, suplicasse a Deus do que eles deveriam fazer. Então disse-lhe Jeremias, o profeta: Eu vos ouvi, e eis que orarei ao Senhor vosso Deus, conforme as vossas palavras, e seja o que for que o Senhor vos responder, eu vô-lo declarei, não vos ocultarei nada. Glória a Deus. Depois no versículo 21, diz assim: E vô-lo tenho declarado hoje, mas não destes ouvido à voz do Senhor vosso Deus, em coisa alguma pela qual ele me enviou a vós. Agora, pois, sabei por certo que a espada, a fome e da peste morrereis no mesmo lugar onde desejastes entrar, para lá peregrinardes. Glória a Deus, é uma palavra de exortação. Então, se você está nesse vídeo, você gosta de palavra de exortação, o Senhor, Ele quer nos exortar hoje. Glória a Deus pela palavra dEle. Porque o Senhor nosso Deus, Ele nos exorta para o nosso bem. Por amor a nós, Ele nos exorta. Se a igreja não tem exortação, a igreja padece. Por isso, muitos estão padecendo hoje por falta de exortação da palavra de Deus. E Jeremias, como já conhecemos, era o profeta, né, que exortava a palavra de Deus, que falava com o povo para eles buscarem um arrependimento, para que eles voltassem o coração ao Senhor. Porém, o povo nunca dava ouvido à palavra de Deus. Sempre se desviava e voltava para o mesmo pecado. E aqui, os príncipes, o Senhor estava falando com Jeremias. Eles pediram para que Jeremias orasse ao Senhor, buscasse ao Senhor uma resposta, como nós lemos no versículo 3, sobre o que eles haviam de fazer. E o Senhor, Jeremias ficou 10 dias para o Senhor falar para ele o que ele deveria fazer, passar para os príncipes. Se eu for ler é muito extenso, mas aqui nós vemos que então, ao fim de 10 dias, a palavra do Senhor veio a Jeremias. Então Jeremias falou para eles que não era para eles lançar súplicas diante do... que não era para eles irem para o Egito. Se eles ficassem ali onde eles estavam, na terra deles, o Senhor ia edificar eles. O Senhor ia... aqui fala o versículo 10, ó, de boa mente ficardes nesta terra, então vos edificarei. Eu não vos derrubarei e vos plantarei, a não vos arrancarei, porque estou arrependido do mal que vos tenho feito. O Senhor falou que vocês ficassem ali, o Senhor ia edificar eles. Glória a Deus. O Senhor ia plantar eles. Glória a Deus. Tudo aquilo que o Senhor tinha feito, o Senhor ia dar de volta, ia devolver, ia abençoar eles. E não era para eles temer a Babilônia, porque a Babilônia é a quem eles temiam. Então eles queriam se juntar ao Egito achando que com isso eles iam estar protegidos. Mas amado, Deus me traz aqui para te falar uma coisa. Se você dar ouvido ao Senhor teu Deus hoje,
Hoje a voz do Senhor fala conosco, e se nós dermos ouvido à voz do Senhor, para que nós nos arrependemos, para que nós fiquemos firmes, não importa o Egito, não importa a Babilônia que se levantar contra a minha vida e contra a tua vida, o Senhor te protegerá. Glória a Deus, aleluia. Aqui eles estavam com medo e querendo ir para o Egito. E quantos estão no Egito? Quantos estão na terra do Egito hoje? O que seria o Egito hoje? As coisas do mundo, as coisas materiais. Quantos estão buscando mais a matéria? O Senhor já fala: buscai primeiro o reino dos céus, as demais coisas vos acrescentarei. E muitos estão buscando a matéria, as coisas desta terra, glória a Deus. Muitos estão buscando coisas para si próprio, glória a Deus. Mas a palavra de Deus nos fala para nós deixarmos o Egito, deixarmos as coisas desta terra, as idolatrias, as distrações, as vaidades desta terra e buscarmos firmar nossos pés na terra que Ele nos deu, na terra que Ele já nos deu. Glória a Deus, firmar os nossos pés na presença do Pai. Se nós estivermos firmes na presença, se estivermos firmes com os nossos pés na terra que o Senhor já tem nos dado, glória a Deus, o Senhor vai edificar ainda mais a nossa terra. O Senhor ainda vai edificar, vai nos abençoar, vai prosperar na nossa vida espiritual e material. Mas muitos não estão tendo esta fé no Senhor. E foi o que o povo fez. Aqui no 11, eu vou ler rapidamente para vocês entenderem. Não temais o rei da Babilônia, a quem vós temeis? Não o temais, diz o Senhor, porque eu sou convosco para vos salvar e para vos fazer livrar da sua mão. E vos farei misericórdia, para que Ele tenha misericórdia de vós e vos faça voltar à vossa terra. Aqui o Senhor já estava falando, Ele ia fazer com que o rei da Babilônia tivesse misericórdia deles. Porque Deus é Deus que faz. O Senhor, Ele tem no coração mais endurecido que tiver que for para te abençoar. E o Senhor falou claramente, mas se vós disserdes não, ficarmos nesta terra, não obedecendo a voz do Senhor vosso Deus, dizendo não, antes iremos à terra do Egito, onde não veremos guerra, não ouviremos som de trombeta, nem teremos fome de pão, e ali ficaremos. Neste caso, ouve a palavra do Senhor, ó resto de Judá. Assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, se vós absolutamente puserdes vossos rostos para entrardes no Egito, se entrardes para lá peregrinar. Glória a Deus, você tem colocado aonde o teu rosto? Você tem colocado o teu coração, o teu rosto na terra do Egito? Porque parece que lá tem mais para você. A terra do Egito tem mais algo de bom para você. Na terra do Egito você tem encontrado, saciado a tua alma, você tem saciado a tua carne. Você está com medo da fome? Você está com medo de ficar sem ter o que comer? Você está com medo? Hoje, glória a Deus. Gente, é uma palavra muito forte. Santo Deus. Hoje, qual que é o nosso medo? O medo da política, do que a gente vê aí fora, o que vai acontecer com o nosso país. E às vezes por conta do medo de passar fome. Será que o Senhor fala, muitos seriam enganados, até os escolhidos? Mas se você está nesse vídeo é porque você é um escolhido de Deus. E Deus, Ele quer te alicerçar. O Senhor está dizendo para você, se você ouvir a minha voz, você não perecerá. Glória a Deus. Se ouvires a voz de Deus hoje, se ouvir a voz de Deus hoje, glória a Deus, nada de mal te acontecerá. Não será a fome, não será a peste, não será as enfermidades. Nada vai permanecer na tua vida. O Senhor te livrará. Glória a Deus, de todo perigo o Senhor nos livrará se permanecermos na terra que Ele está nos dando e nos mostrando hoje. E não olharmos para o Egito, não olharmos para a dificuldade de hoje e querer ir para o outro lugar. Este lugar que você tá difícil. Você está pensando em ir para um lugar onde vai manar, onde vai ter comida boa, coisas boas? Pois saiba que o maná o Senhor manda até no deserto, como o Senhor mandou para o povo dele. Você não vai perecer onde você está, mas se você deres ouvido à voz do Senhor hoje,
Porque se você desobedecer, porque eles não deram ouvido à voz do Senhor. Não deram. Eles não deram ouvido à voz do Senhor e foi para o Egito. Glória a Deus. E a palavra de Deus, o que o Senhor fala, o Senhor cumpre. E a palavra de Deus se cumpriu. Porque eles não deram, eles estavam com medo de Babilônia, mas o Senhor ia ter misericórdia deles. Porque o Senhor, ele usa do homem que tiver que usar. O governo tá difícil, mas se Deus tiver que fazer, ele pode entrar lá agora, onde tiver que entrar. E colocar misericórdia, igual ele falou aqui para Jeremias. E usar de misericórdia para com aqueles que estão temente a Deus, que para o povo de Deus. Se você é escolhido de Deus, se você é temente a Deus, Deus usa de misericórdia com quem for nessa terra, para te favorecer nesta terra. Glória a Deus. Aleluias, você crê, você pode crer nesta palavra. Crê nesta palavra que o Senhor está nos mandando. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo tu és, Senhor. Glória a Deus. Se você não obedecer à voz de Deus, perecerás. Mas hoje, se obedecermos à voz do Senhor, não pereceremos. Seremos edificados em Cristo Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque quando não ouvimos a voz do Senhor, quando desobedecemos, a gente só fica peregrinando. Glória a Deus. Aquele povo ia entrar no Egito para ficar lá peregrinando. Glória a Deus, aleluia. Santo tu és, Senhor. Santo tu és. Mas eu creio que há um povo que o Senhor está edificando hoje. Em nome de Jesus, o Senhor está nos edificando através desta palavra. Ele está edificando nós hoje. E Ele vai nos abençoar. Glória a Deus, aleluia. Ele vai nos plantar. Glória a Deus. Ele vai nos plantar e vai nos edificar. Ele não vai nos derrubar. Porque estamos dando a voz, ouvidos à voz dele. Querido, ouve a voz do Senhor, que é a palavra de Deus. Ouve a voz do Senhor. E não volte, não queira voltar e nem queira ires. Nem queira ides, né? Não queira voltar para o Egito. Se você saiu de lá e voltou para os caminhos do Senhor, não queira voltar. E se você que está aqui, está difícil, e está pensando em ir para o Egito, com medo da fome, com medo da peste, não vá. Ouve a palavra do Senhor hoje. Dê os ouvidos à palavra do Senhor. Não vá para onde o Senhor não te mandou. Fique onde você está. Porque onde você está, que eu vou te plantar, que eu vou te edificar. Glória a Deus, aleluia. Lá Paulo fala, teríamos perseguições, seríamos contristados, mas não negaríamos o nome de Cristo. Se você reconhece que Cristo Jesus é o Filho de Deus, vai ter perseguições, vai ter provações, mas nada disso nos separará do amor de Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então não saia de onde você está. Permaneça onde você está. Porque o Senhor vai te edificar se deres ouvido à voz do Senhor. Não tenha medo das vozes aí fora. De que isso vai acontecer, de que vai acontecer aquilo. Glória a Deus. De que está vindo. Olha, a Babilônia está vindo, vai acabar com o povo. Olha, a Babilônia vai fazer isso. Olha a fome, olha a peste que está vindo. Olha a doença que está vindo. Não temas, não tenha medo. E não temais a Babilônia, não temais o Egito. Fica onde tu estás. Glória a Jesus, fica onde você está. Onde eu te plantei e vou te edificar. Porque aqui, se deres ouvido a minha voz hoje, daqui você não sai.
daqui você prosperará. Glória a Jesus, aleluia. Não vai te faltar comida, não vai te faltar água, não vai te faltar roupa, não vai te faltar nada. Nada te faltará, porque o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Glória a Deus. Tá chorando hoje? Amanhã sorri. Tá sorrindo hoje? Amanhã chorarás. Mas eu chorareis e sorrireis com o Senhor meu Deus, firmado com o meu Deus, porque eu sei que com Ele eu vou viver milagres. Glória a Deus. Só vive milagres quem permanece, quem fica e ouve a voz de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo Tu és, Senhor. Gente, eu tô sentindo a presença de Deus nesta palavra. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Mas sabe, se acontecer de não ouvir, como diz Jeremias aqui falou, se aconteceres de não ouvires, então a espada que vós temeis, ali vos alcançará na terra do Egito. E a fome que vós receais estará convosco no Egito, e ali morrereis. Não é o que o Senhor quer para nós. Por isso que o Senhor nos alerta antes. Por isso que a palavra de Deus nos mostra antes. Porque o amor dele é tão grande que ele nos alerta antes que aconteça. Então, se deres ouvido hoje a voz do Senhor, você não morrerá no Egito. Você não temerá a Babilônia. Glória a Deus. Entende isso, amados? Entende? Se deres ouvido a voz do Senhor, você não precisará ir para o Egito com medo de morrer. E você, se deres ouvidos à voz do Senhor e ficar, você não temerás a Babilônia. Glória a Deus. Santo Deus, aleluia, Jesus. Santo Deus. Ele usa de misericórdia para que até o adversário tenha misericórdia de vós, para voltar à sua terra. Deus é Deus, amados. Não faça o teu Deus pequeno. Teu Deus é grande. Deus é Deus. Não precisa fugir, não precisa ter medo, não precisa temer. Não precisa. Porque Deus é Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo Deus, aleluia. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor nosso Deus, graças te damos, Senhor, por esta palavra, a qual o Senhor falaste aos nossos corações. Pai querido, que esta palavra alcance cada alma que está aqui ouvindo, que ainda vai ouvir esta palavra, que haja dentro do coração desta pessoa arrependimento, discernimento, conhecimento e desejo de sabedoria, desejo de aprender, Senhor, mais de Ti, da Tua palavra, que ela entenda que ela não precisa temer a Babilônia, ela não precisa temer o inimigo da alma dela, ela não precisa temer os medos, ela não precisa temer as afrontas do adversário contra a vida dela. Senhor, que ela entenda que ela não precisa, Senhor, ir para outra terra, para a terra do Egito, achando que lá ela vai encontrar paz, achando que lá vai estar melhor do que aqui, achando que lá ela não vai passar fome, achando que lá, Senhor, ela não vai ter provações, não vai ter guerras, Senhor, mas que ela entenda que onde o Senhor a colocou, a terra que o Senhor já deu na mão dela, é ali que o Senhor vai prosperar na vida dela, é nesta terra que o Senhor vai edificar os muros, é nesta terra que o Senhor vai plantar, é nesta terra que ela vai plantar a semente, é nesta terra que as sementes vai germinar e vai começar a crescer, e esta árvore começará a dar fruto, é nesta terra que o Senhor já prometeu para nós, Senhor, que nós veremos os frutos, que nós comeremos do fruto da Tua palavra, ó Pai eterno e bendito, que possamos hoje estarmos atentos à Sua voz, Senhor, atento à voz do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, para que não, Senhor, venhamos errar diante
mas que estejamos atentos à tua voz, Senhor. Assim como o Senhor falou com Jeremias e está falando conosco hoje, ó Deus, porque precisamos buscar respostas. Às vezes, Senhor, saímos buscando em tantos os lugares, mas a resposta está dentro da palavra. Na tua palavra encontramos as respostas, e a resposta está na tua palavra hoje, e ela é falada para nós, Senhor, para nós darmos ouvido à tua palavra, porque se dermos ouvido à tua palavra, à tua voz, Senhor, e se obedecermos à voz do Senhor, não pereceremos. Glória a Deus, aleluia. Graças te damos por tudo, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus te abençoa. Se você ficou até o final deste vídeo, compartilhe esta palavra de Deus para que alcance mais pessoas, mais almas que precisam ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor. Glória a Deus. Compartilha, deixa o seu joinha, porque assim o YouTube ele recomenda os vídeos para mais pessoas. Aqui é sobre a palavra de Deus, é sobre o Evangelho de Deus. Vamos compartilhar, vamos espalhar o Evangelho de Cristo, vamos espalhar a palavra do Senhor, porque Jesus está voltando e muitos estão adormecidos, mas que precisam se levantar e ouvir a palavra de Deus hoje. Glória a Deus, a voz do Senhor, que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e fique com Deus.